Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, mais uma vez agradecidos, ó Pai, a Ti, pelo Teu sustento, agradecidos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, e que possamos nesse momento agora, ó Deus, meditar o que realmente o Senhor representa para nós, meditar, ó Pai, em como o Senhor Deus tem nos amado, tem dado, ó Pai, atenção a cada um de nós, e nos fazer refletir, ó Deus, sobre a necessidade de ouvir a Tua voz, atender os Teus convites, andar na Tua presença, Deus. É isso que nós te pedimos, já agradecendo, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei se todos gostam, mas eu creio que é muito bom receber convites. É uma honra, né, você ser convidado a um casamento, a uma festa, ou ser convidado a jantar na casa de alguém. Convites, na maioria das vezes, eles são feitos no sentido de dar importância ao convidado. Quais será que são os melhores convites que você já recebeu? Os convites mais maravilhosos, talvez você esteja pensando em um aniversário, um casamento, mas o convite mais maravilhoso, ou os convites mais maravilhosos, não são para uma festa, para uma viagem, mas os convites da Bíblia, os convites de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar por algumas semanas. O grandioso convite do céu é o mais importante convite que podemos receber. Nós paramos para pensar que Deus, o nosso Deus, é um Deus que convida, é um Deus que chama, é um Deus que estende a sua mão, né, dizendo: venha, filho meu, nos retirando do chão, do pecado. Nosso Deus é um Deus que se importa conosco, e a gente vai encontrar muitos desses convites na Bíblia. Tem uma frase do escritor Max Lucado que diz o seguinte: o convite dele, porém, não é apenas para uma refeição, é um convite para a vida, um convite para entrar em seu reino e passar a residir em um mundo sem lágrimas, túmulos e sofrimentos. Este é o melhor convite, o convite de Jesus. E eu creio que o texto que nós lemos, todo mundo deve concordar comigo, se quiser, é claro, né? É um texto que traz um dos convites mais conhecidos da Bíblia. Quem não conhece esse convite? De Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É um convite dos mais conhecidos. Eu quero então começar falando sobre esse versículo, sobre esse texto tão rico, um texto tão amoroso de Jesus para conosco. O que é esse convite? Venham a mim. É um convite para nos aproximarmos de Jesus, estar próximo de Jesus. E se aproximar de Jesus é ser abençoado. Nós temos estudado nas quartas-feiras os milagres de Jesus. As pessoas que se aproximaram de Jesus foram abençoadas. Muitos doentes foram curados. Pecadores se aproximaram de Jesus, foram perdoados dos seus pecados. A promessa de Jesus para quem se aproximar dele é alívio,
para o cansaço, para o pesado fardo que muitas vezes a vida nos impõe. Vinde a mim os cansados e eu vos aliviarei. Este alívio dá a ideia de tomar uma água fresca, de refrigerar a vida, de descansar. Aproximar-se de Jesus, então, é aproximar-se das águas. Isaías 55:1 diz: vinde às águas, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E o próprio Jesus diz em João 7,37: venham a mim e bebam. Quem crer em mim, do seu interior fluirá um rio de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. É essa água que nós podemos beber. Interessante que água, sempre precisamos dela. É uma das coisas que nós precisamos mais. Claro que o ar é importante, né? Talvez mais do que a água. Sem ar você dura menos tempo. Mas sem comida a gente passa muito tempo. Sem algumas coisas a gente passa até a vida inteira. Sem água não. E essa ideia de venham a mim, sempre chegando perto, sempre na presença de Jesus, buscando essa água da vida. Ele nos dá a água da vida. Achei interessante uma vez uma história que eu li a respeito de marinheiros espanhóis que estavam passando aqui pelas águas do rio Amazonas, e por ser um rio tão de extensão grande, eles não entenderam que eles saíram do mar e entraram no rio, eles estavam num lugar de água doce. E essa história conta que muitos deles morreram de sede, porque sabiam que não poderiam beber água do mar, mas não sabiam que ali não era mar. E você fica imaginando pessoas morrerem de sede sobre as águas, a poucos metros de milhares e milhares de litros de água, morrendo de sede. E a gente diz, inacreditável isso, não? Mas hoje não é diferente. Quantas pessoas tão próximas de Jesus, tão próximas da palavra de Deus, tão próximas de igrejas, morrendo de sede. Quantos vizinhos das igrejas não conhecem, não beberam da água da vida? Quantas pessoas dentro da igreja, isso é possível? Dentro da igreja, mas não ainda beberam dessa água da vida que é Jesus, não mataram a sua sede de Jesus, e muitos irão morrer. Vinde a mim. Eu creio que muitos estão matando a sua sede, ou tentando matar a sua sede, no que a Bíblia chama de cisternas rotas ou rachadas. É um texto de Jeremias 2:13 em diante, que fala a respeito do povo. Esse povo de Israel, que era um povo que pode se comparar muito conosco. Olha o que diz esse texto: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Bonito esse texto, né? Profundo. Comparado com o que acontece hoje, qual que é o problema do ser humano? 2 males. Primeiro, me deixaram o manancial de águas vivas. E não só deixaram, mas cavaram para si mesmos cisternas que não retêm água. Cavando cisternas em suas distrações momentâneas, tentando matar a sede aí com os prazeres do mundo. É como que no deserto, vivendo de miragens. Já ouviram falar de miragens?
Miragens são miragens, quando aquele espelhamento, né, reflexo entre uma massa diferente de ar causa a ideia de visão de água. Só que quando você se aproxima mais dela achando que vai matar a sua sede, ela desaparece. As pessoas vivem muitas vezes dessas miragens. No deserto do mundo estão enxergando mananciais, mas na verdade não há água. Quanto mais as pessoas se afundam nesse deserto tentando encontrar água, mais eles vão encontrar areia. Nada, não vão encontrar nada. E esse texto é bem profundo, irmãos. Ele diz aqui: horrorizai-vos. Olha que palavra diferente. Horrorizai-vos, ficai estupefados. Nós devemos ficar assustados com essa condição do homem, em trocar águas vivas por cisternas rachadas. Quando estava lendo isso, eu lembrei de uma brincadeira que tinha antigamente na televisão. Agora vou revelar minha idade, né? Aquelas brincadeiras, não sei quantos milhões de anos atrás que passava. Não sei quem lembra, ninguém vai lembrar, né? Só o Saulo. Aquela brincadeira que parece que era no Silvio Santos, que tinha, a pessoa ficava numa cabine com um alto-falante e acendia uma luz. A hora que acendia a luz, a pessoa tinha que falar sim ou não. Só que o apresentador, ele falava: você quer ganhar agora este livro de capa preta? E a pessoa acendia a luz, a pessoa sim. Aí agora, você quer trocar? Só que a pessoa não escutava, a pessoa estava escutando uma música, não escutava a voz do apresentador. De repente, você quer trocar esse livro de capa preta por um aparelho 3 em 1, olha que lindo, por um aparelho 3 em 1, gradiente. Acendia a luz, a pessoa tinha que dizer sim ou não, e a pessoa dizia não, e a gente ficava do outro lado lá, meu Deus, como essa pessoa dizia não. E geralmente no final dessa história, a pessoa estava com um prêmio bom, né? E no finalzinho, agora você quer trocar este carro 0 km por uma caneta esferográfica Bic? Acendia a luz e a pessoa, sim! Como que pode? É para a gente ficar estupefado com uma situação dessa. Agora, eu pensei, como às vezes a gente é assim. Só que a diferença é que a gente não está usando fone de ouvido. A gente não está ficando sem escutar as perguntas. A gente está olhando, está diante das duas coisas. E na hora que pergunta, o que você quer? Sim, eu quero a caneta. Não é? Rejeitando mananciais de água por coisas pequenas, banais, e assim, simplesmente dizendo sim, sim. Parece que às vezes a nossa resposta tem esse cunho aleatório, né? Uma hora sim, uma hora não, uma hora sim. Aceitamos coisas boas, de repente falamos não para coisas boas. Cisternas rotas, muitas pessoas tentando matar a sua sede em religiosidade, promessas sem fundamento, pastores totalmente fora da palavra de Deus. Tem um texto em 2 Pedro 2,17 que diz que muitos estão buscando a cisterna dos falsos profetas, homens que a Bíblia chama de fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade. Muitos estão buscando aí na religiosidade, nas coisas que não agradam a Deus, buscando e morrendo perto, bem próximo de tanta água, né? De tantas coisas boas, com certeza se afastando da verdade. A promessa de Jesus é aquele que beber da sua água jamais terá sede. A promessa de bênçãos, derramar sobre nós o Espírito Santo, água ao sedento, derramar vida a cada um de nós. Esse é o primeiro convite. Vinde a mim. Vinde a mim. Então não basta se aproximar de Jesus, tem que vinde e beber. Vinde a mim e beber, e tomar dessa água.
Não apenas se aproximar, mas decidir, buscar diante da palavra de Deus. Mas esse mesmo texto, ele traz aqui uma outra parte, um outro convite: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. A ideia é que ir até Jesus requer responsabilidade, assumir compromissos. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós temos um compromisso. Qual é? Aprendei de mim, aprender dele, com ele. Nós devemos nos aproximar de Jesus e aprender dele. O que é essa palavra jugo? Uma definição de jugo: canga, peça de madeira que prende 2 bois pelo pescoço, que os liga ao carro, ao arado. Junta de bois. Então eles estão presos, os bois estão presos àquilo. Aquilo é a ideia de preso, de peso. A carga que eles vão carregar. Ir até Jesus e carregar uma carga. A ideia de sujeição, de submissão. Ir até Jesus e respeitá-lo. Jesus é a autoridade para a nossa vida. Ele vai dominar sobre a nossa vida. Mas o que Jesus diz sobre esse jugo? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O texto está comparando ao jugo dos fariseus, a lei que era imposta pelos fariseus. Tantos regulamentos, tantas coisas que aqueles homens deveriam seguir. Um jugo pesado, mas não tanto pesado pelo número de leis, mas porque era algo feito mecanicamente. Eu creio que não há nada pior do que você ser obrigado a fazer alguma coisa, simplesmente por aquilo ser uma lei. O que torna leve o jugo de Jesus é que ele é algo agradável aos nossos olhos. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, que nós aprendemos dele, são coisas boas. E nós sabemos que tudo que Jesus impõe, tudo que Jesus na sua autoridade nos manda obedecer, é para o nosso bem. E à medida em que nós crescemos nessa carreira cristã, nós vamos livremente obedecendo. Aprendendo com Jesus, aprendei de mim. A própria proximidade de Jesus nos faz aprender. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós escutamos os ensinamentos de Jesus e nós aprendemos. Totalmente diferente de uma lei escrita simplesmente numa parede. É proibido isso, é proibido aquilo. E nós seguimos aquela lei, mas simplesmente porque aprendemos mecanicamente, aprendemos e repetimos várias vezes. E Jesus aprendemos com Ele, mas sempre o convite de Jesus é um convite que exige responsabilidade. Tomai sobre nós, sobre vós, o meu jugo. O meu jugo é suave e leve, ou seja, é um fardo possível de se carregar com a ajuda de Jesus, com o ensino amoroso de Jesus, mas é um trabalho. Sobre esse jugo, 2 textos aqui, Mateus 7, 13 e 14, é um texto que diz: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa ideia de tarefas, eu creio, irmãos, que muito se prega sobre o primeiro ponto, vinde a mim, mas às vezes esquecemos dessa sequência. Tomai sobre vós o meu jugo.
Vinde a mim, beba da água, alimente-se do Espírito, mas tomai o meu jugo. Quantos crentes estão esquecendo que uma palavra sinônima que ele deve carregar é uma palavra talvez não muito popular? Que palavra é essa? Estreito. Às vezes a gente esquece isso. É até uma tática de evangelização de alguns, dizendo: ah, não, eu sou crente, mas não tem esse negócio de não pode. Não, lá a igreja, lá, nossa igreja lá pode. A liberdade, esse negócio aí dessas igrejas que não entende. Tudo mentira. Você é um mentiroso se você falar isso. Se você quer falar de Jesus para alguém, você vai falar que para você ser cristão, você tem que andar diferente. A porta é estreita, apertado o caminho. Essa história de vida, faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos entram por ele. Se você quiser popularidade, você tem que pregar um caminho espaçoso. Pregar a palavra de Deus não é pregar popularidade. Poucos querem receber esse convite. Saia convidando as pessoas: vamos lá para a igreja, é um caminho estreito, um caminho difícil de se viver. Você tem que falar para essa pessoa isso e lembrá-la: mas esse caminho conduz à vida eterna e à salvação. É o único caminho. É o caminho, é o caminho perfeito. Não há como você dizer: ah, vamos lá, é um caminho legal, é muito bom, tudo maravilhoso, e conduz à salvação. Não há como dizer assim. Então a palavra estreito, muitas vezes, ela faz parte de um sinônimo de quem nós somos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se queremos estar em Jesus, precisamos ir por esse caminho. Lucas 13, 24 diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O convite é: vinde a mim. O convite é: tomai o meu jugo. Para tomar o jugo eu preciso me esforçar. Então Jesus nos convida a estar com Ele, aprender com Ele. Mas um grande convite aqui que não pode ser deixado de lado é esse: esforçai-vos. Buscar o caminho de Deus, servir a Jesus. Como nós temos respondido a esse convite? Para a gente concluir, será que nós temos agindo como na parábola da grande ceia, que em primeiro momento todos aceitaram o convite, mas depois se desculparam, dizendo não poder comparecer? Esse é um dos métodos mais comuns. Pessoas, se você for convidar alguém para vir à igreja: vou, pode ser hoje? Vou. Aí depois se desculpam. Ou será que nós estamos respondendo a este convite como os dois jovens, ou os dois filhos de Mateus 21, 28? Chamados para trabalhar na vinha, um disse sim e não foi, o outro disse não e foi. Arrependido foi. Talvez nós rejeitamos por muito tempo o convite de Jesus. Mas se há arrependimento e desejo de seguir em frente, Deus recebe esse arrependimento nosso com fé. Mas, irmãos, melhor do que dizer sim e não ir, dizer não e ir depois, é o que nós podemos ver em Isaías 6:8. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos encontrar muitos convites na palavra de Deus. E como eu disse, que privilégio maravilhoso receber convites de Deus. Ele se importar conosco. Às vezes a gente faz uma comparação, né, de pessoas que nos convidam para alguma coisa e você se sente feliz, né? Olha, fui convidado para aquela festa. Não há maior felicidade do que essa de ser convidado por Jesus. E o que ele disse? Vinde a mim. E o que ele vai fazer? Ele nos vai dar descanso. Eu creio que quando diz todos os que estão cansados, são todos nós, todo ser humano se cansa dessa vida, das dificuldades do dia a dia. Todos nós precisamos ir a Jesus e todos receberemos alívio. Qual o outro convite de Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo. Ele quer que nós sejamos tendo essa responsabilidade. Não sei se alguns de vocês guardam convites na gaveta. Alguns guardam convite, outros já jogam fora. Não sei quantos guardam a Bíblia na gaveta. A Bíblia está cheia de convite. É hora de você revirar um pouquinho lá a sua gaveta. Veja lá os convites que Deus tem para você. Sinta-se convidado a participar da alegria de receber esse convite de Deus, convite dos céus. Curva a sua cabeça, nós vamos orar nessa hora. Deus querido, nós te somos gratos, Senhor Deus, porque o mais especial convite é o convite dos céus. É o convite para participar do reino, da justiça, da salvação. Ó Deus querido, que a cada dia estejamos mais pertos de estar diante do Senhor, de participarmos dessas bodas maravilhosas dos céus. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. Não nos deixes ficar tão encantados com convites sedutores que esse mundo tem colocado diante de nós. Ó Deus querido, nos dê forças para rejeitar tudo aquilo que não é do teu agrado, ó Deus. E sabendo, ó Deus, o quanto o Senhor está diante de nós, ó Deus, nos convidando para a tua presença. Obrigado, ó Deus, por essas palavras, Senhor Deus, que o Senhor aplique nos nossos corações nessa noite. Fala conosco, ó Deus, e nos dê forças para responder como Isaías. Que possamos dizer aos convites do Senhor: eis-me aqui. É isso que nós pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.